Ok, gravando. Joia, vamos lá. Bom, qual é a atividade de hoje, tá, gente? É desenvolver a comunicação entre dois PLCs Siemens S7200, tá? Então, eu criei um cenário para a gente poder desenvolver essa aplicação, que basicamente você vai projetar um sistema de controle para um recalque de água. Então, basicamente, você tem um prédio alto aí, então eu dei um exemplo aqui de 30 andares, mas obviamente não importa tanto a altura. Mas a ideia é dizer que o ponto que eu vou monitorar, que seria o transmissor de nível que vai estar lá em cima, está bem longe da bomba que vai estar aqui embaixo. Essa é a ideia. Tá? Então, o sistema de recalque de água será responsável por abastecer um reservatório superior a partir de um reservatório inferior. O reservatório inferior é abastecido... O reservatório superior é abastecido com água da concessionária e o superior para a distribuição dentro do prédio e como reserva para o sistema de combate a incêndio. Então, normalmente, quando a gente tem sistema em prédios de reservação de água na parte superior, normalmente você não consegue consumir a água toda. Então, vamos supor lá que o reservatório tem 5 metros de altura. Então, ele deixa lá 2 metros para o sistema de combate a incêndio e deixa mais 3 metros para você consumir de água. Então, isso é normal acontecer. A saída de água que vai para a distribuição do prédio, em geral, ele não fica na parte inferior, né? Ele fica um pouquinho acima, justamente porque ele deixa uma reserva para o sistema de combate a incêndio. Então, quando fala assim, acabou a água do prédio, no reservatório superior ainda existe pelo menos a reserva do incêndio que não pode ser consumida. Tá? Como a distância entre dois controladores é grande, foi optado por usar 2 controladores. Controlador demais aqui. Um na parte superior e outro na parte inferior, interligados pela rede Ethernet da edificação. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho um reservatório superior, onde eu tenho meu transmissor de nível, entrando o sinal do PLC. É o que a gente vai usar ali, o gerador de sinal, na entrada analógica do PLC. E a gente tem... no reservatório inferior, a gente tem o comando da bomba e o sistema que vai ligar e desligar. Então, vamos supor, eu poderia botar uma chave boia mínimo, por exemplo, para não cavitar a bomba, né? Então, iria impedir que a bomba entrasse se não tivesse água no reservatório inferior. Mas, assim, a gente vai se abstrair nesse momento dessas questões de intertravamento, térmico, entendeu? Porque a ideia aqui é a gente entender o conceito de comunicação entre os dois PLCs. Mas basicamente eu vou deixar um botão liga e um botão desliga para a gente partir o sistema. Se o sistema estiver desligado, nada vai funcionar, certo? Se ele estiver ligado, aí vai funcionar em função dos set points de nível que a gente vai trabalhar. Então, o transmissor de nível é analógico, a gente usei um do tipo hidrostático, tá? O que é um transmissor de nível do tipo hidrostático? É aquele que ele converte pressão em nível. E que pressão ele pega? O sensor ele fica submerso no reservatório e aí ele pega o MCA, a coluna d'água que tem sobre ele. Então ele converte aquela pressão da coluna d'água que tem sobre o transmissor, ou seja, ele converte a pressão em nível. Ele vai gerar no nosso caso aqui vai gerar um sinal de 0 a 10 volts para poder entrar no cartão de entrada analógica do PLC. Tá? Bom, então, neste exemplo a gente vai ter 2 PLCs, um na parte superior, que é esse aqui, e um outro na parte inferior. Na parte superior eu tenho um force acionamento da bomba. Então, o cara está lá na parte superior e eu quero encher o reservatório. Então o cara vai lá, dá um toque no botão, pressiona o botão e automaticamente ele vai encher os reservatórios. Vai encher o reservatório superior, ele vai partir a bomba de novo até que atinja o set point de nível alto, tá? E no reservatório inferior só tem um botão de liga e desliga o sistema, como eu comentei. Então no inferior liga, desliga, novamente liga, NA, aqui acionamento da bomba eu posso considerar que seja um contato do tipo NA no campo, tá? O desliga vai ser NF e eu vou ter uma saída para ligar a bomba. E aí o que eu tenho como regra, o set point de nível alto e nível baixo será definido em memórias do PLC inferior. Então a lógica eu vou colocar rodando aqui, ó, no PLC inferior. Então, um PLC eu vou usar como captação de dados para mandar para o outro PLC e eu vou fazer a lógica aqui no PLC inferior.
Posteriormente, utilizaremos essas memórias para ajustar os valores a partir do supervisório. Então, quando a gente vai fazer, pode aproveitar a mesma aplicação para fazer a parte do supervisório. Mas hoje eu vou me ater apenas à comunicação entre os PLCs. A partida da bomba é por soft start, então não estou usando PID hoje. Se alguém puder colocar um transmissor, uma entrada, um gerador de sinal aí para mim na entrada na lógica, eu agradeço, por favor. Colocar um aí. Lembrando que é 110, né? Então, a partida da bomba é por soft start, então hoje a gente não vai fazer PID, a gente vai fazer simplesmente ligar e desligar, a gente vai usar uma lâmpada lá, né, para simular o soft starter. Caso o valor do set point de nível baixo seja maior ou igual ao set point de nível alto, uma constante de memória deverá atualizar as variáveis. Então, se o cara botar o set point de nível inferior 50% e o superior botar 40%, opa, né? Não pode, né? Estaria invertendo. Então, eu vou mostrar, inclusive, hoje como a gente usa constantes. A gente vai aproveitar a usar a função de constantes, que ele vai copiar algum valor caso o cara digite um valor errado, ele sobrescreve o valor inicial. Certo? Bom, o objetivo dessa tarefa hoje é, obviamente, né, desenvolver um programa para comunicar e entender o comando put e get. A gente já habilitou esse comando put e get, não foi? Para comunicar com o supervisório. Mas hoje a gente vai usar ele para fazer a comunicação entre os dois PLCs. Joia? Bom, vou iniciar aqui o TIA Portal. Bom, ele não diz quanto seria o nível alto e nível baixo, né? O preset. Vamos botar 80 e 20. Tá? O exercício não está dizendo, a gente pode, vou considerar que sendo 80 e 20. Controle nível 2 PL6, ok? Então eu vou criar o meu projeto. Bom, e vou iniciar o meu... não vou configurar o hardware por aqui não, vou iniciar direto. Ok? Iniciei. Então aqui está a lógica do nosso PLC. E vou adicionar dois dispositivos, certo? Os dois serão iguais, né? Que é o do nosso kit. O S7 1200 1211 DC DC DC. Ok? Ele está adicionando o PLC. Bom, eu vou renomear esse PLC aqui, tá? Esse aqui será o PLC... O da direita aqui, qual é o IP dele, gente? 102? Então esse aqui será o PLC inferior, né? Não é o 102 é o inferior? Desculpa, é o superior. É o que tem um transmissor de nível. Então esse aqui será o PLC superior, é o que tem o nosso transmissor de nível. E vou adicionar um outro PLC para ser o inferior. O inferior, gente, qual é o IP dele? 101. Ok. Então, observe que é a primeira vez que a gente tem dois PLCs em um único projeto. Tá? Então, a gente vai passar a comunicar esses dois PLCs em um único projeto. Bom, eu vou usar o PLC, como a lógica eu vou colocar no PLC inferior, eu vou usar o PLC inferior como o cara que vai solicitar a mensagem a partir
a mensagem, ou seja, vai ler as entradas do PLC que está superior. O comando de leitura é chamado de get. Lembra que tem o put get? Então, o comando de leitura se chama get e o comando de escrita se chama put. Tá? Eu poderia fazer a mesma lógica com o PLC superior escrevendo no inferior? Poderia. Aí eu ia fazer um comando de put no PLC que está em cima, escrevendo no de baixo. Mas, para exemplo, aqui eu vou usar o comando get, onde o PLC inferior vai usar um get, ou seja, vai ler valores a partir do PLC superior. Tá? Bom, eu vou pegar esse PLC aqui, eu vou habilitar aquelas memórias de clock, tá? Em cima, aqui. Então eu vou habilitar as memórias de clock porque eu vou precisar ficar usando alguma variável para poder ler do outro PLC, tá? Alguma variável que vai ficar comutando para poder ler do outro PLC. Beleza. Se eu vier aqui, ó, em visão topológica, tá? Eu enxergo os dois PLCs, tá vendo? Bom, eu vou habilitar o comando put e get. Permitir o comando put e get nos dois PLCs. E aí eu vou interligar, ó, vou puxar aqui, ó, de um PLC para o outro. Então ele já entende que vai existir uma ligação de um PLC com o outro. Tá? Beleza? Bom, vou configurar primeiro as variáveis do PLC superior, tá? Vamos começar pelo PLC superior. Quem são nossas variáveis? Eu tenho um botão força, né? Que é a entrada. E eu tenho o que mais? Uma entrada analógica que é nível, né? Nível. Entrada analógica, que é um inteiro % IW64. A gente vai precisar converter isso, né? Para a gente converter a nossa entrada analógica em nível, beleza? Então, eu vou criar a minha variável de nível, vou chamar ela de %M, sei lá, qualquer valor, 10 pode ser, MW, né? Isso, porque é um inteiro, né? Então, %MW 10. E preciso criar uma variável de conversão, né? Um real. Aí eu posso pegar aqui um MD. Pode ser MD20, MD12, qualquer variável. Tá bom aí, né? Bom, vamos fazer a nossa lógica? Tá, antes de fazer essa lógica, eu preciso explicar uma coisa. A comunicação entre os dois PLCs, ele se dá através de blocos DB. Então, eu não vou ler e escrever direto numa saída, eu não vou ler diretamente uma saída de um PLC no outro e coisas parecidas. Eu tenho que usar blocos do tipo DB. Então, aqui, ó, em Program Blocks, eu vou adicionar um novo bloco, tá? Do tipo DB. Eu vou colocar aqui manual, porque eu vou precisar desse valor, só para eu ter o controle, e aí eu vou botar um número diferente de 1, só para a gente saber que quando eu estiver fazendo o comando de get, eu vou dizer, eu vou botar 2 aqui, justamente porque é o 2 que eu coloquei lá. Mas poderia deixar no automático e 1 não teria problema. Tá? Só para salientar que eu estou botando diferente de 1. E aí eu criei um data block, tá vendo? Então esse data block, ele será um array. Tá? Então eu vou chamar aqui, ó, dados superior. Dado superior será um array de 0 a 1 de variáveis do tipo, vou usar inteiro. Tá? Então, de 0 a 1 significa que eu tenho dois elementos
Lembra que a gente no supervisório usa array também? Usa bloco de comunicação? Seria o mesmo conceito aqui, seria um bloco de comunicação. Então aqui, ó, dados superior, eu tenho duas variáveis do tipo inteiro. E no inferior, eu teria PLC... Cadê? Program Blocks. Eu vou adicionar um novo bloco. Vou botar aqui 1, só para a gente ver que é diferente um do outro. Não precisaria ser o mesmo elemento, não precisaria ser o mesmo número de bloco, etc. Bom, no automático eu já iria deixar em 1 também, não tem problema. E aí aqui eu vou chamar aqui de dados inferior, que vai ser um array de 0 a 1 do tipo inteiro. De 0 a 1 significa que eu tenho dois elementos, não é isso? Então, basicamente, quando eu usar o comando get no PLC inferior, ele vai ler o datablock db2 daqui e vai copiar o valor para o db1. Certo? Então, o get vai pegar o conteúdo que tiver nesse bloco daqui e vai copiar para o de cá. É isso que o comando get vai fazer. Se fosse um comando put, ele ia copiar o valor que está aqui para o que está do lado de cá. Tá? Mas nesse caso a gente vai usar o comando get, exatamente. Beleza? Então vamos lá construir a nossa... sim, eu falei que a gente ia acabar usando constantes também, né? Quando a gente fizer a lógica do PLC inferior, a gente cria as constantes. Bom, já está, então, no PLC superior já estão criadas as variáveis, agora é só fazer o quê? Copiar os valores, fazer a conversão, não é isso? E copiar os valores para dentro desse bloco que eu acabei de criar aqui no PLC superior. Vamos fazer a nossa lógica. Então vamos usar os comandos de conversão. Ele vai entrar de 0 a 27.648, não é isso? A nossa entrada analógica vai jogar na variável de conversão e conversão vai jogar numa escala de, se eu não me engano, esse pede de 0 a 10 metros. Então, de 0... Eita, eu usei inteiro, né? Inteiro não vai ter casa decimal. Vamos botar aqui de 0 a 100, para ficar de 0 a 100%. Ok? E aqui vai se chamar o quê? Nível, né? Beleza. Minha variável nível já vai estar convertida na escala de 0 a 100, ou de 0 a 10 metros com uma casa decimal, também daria, né? Ou de 0 a 100%, ou de 0 a 10 com uma casa decimal e uma variável do tipo inteiro. Agora entra algo diferente, que eu vou usar um comando move. Por que eu vou precisar dos comandos move? Nível. Eu não vou ler nível, eu vou ler aquele dB que eu acabei de criar. Então eu tenho que copiar o valor de nível para o meu dB. Então aqui, ó, meu datablock 1, dados superior, eu vou jogar no elemento 0. Então o meu elemento 0 lá no inferior vai representar o nível. Eu preciso informar também o status do botão. Não é isso? O cara vai pressionar o botão se ele quiser forçar na parte superior. Então eu preciso também copiar o valor do botão, só que o botão é uma variável booleana e eu estou jogando uma variável do tipo inteiro. Então eu não conseguiria jogar diretamente um booleano no inteiro. O que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, eu posso, mais de uma forma de fazer isso. Eu vou pegar a nossa botão, como é que eu chamei? Botão força bomba. Se ele estiver em 1, eu vou usar um move do valor 1 para o elemento 1. Certo? Então, se ele estiver ligado, se a minha entrada estiver ligada, ele vai jogar 1 nessa variável. Se a minha entrada estiver desligada, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar 0. Nessa mesma variável. Entendido? Professor, se o senhor não especifica aí, no caso ele, quando o senhor liga, ele vai permanecer no 1? Não entendi, desculpa. Se o senhor não especificar o de baixo,
e desligado é 0, quando eu ligar ele vai permanecer no 1. E quando eu ligar, ele vai permanecer no 1. Quando eu voltar para 0, ele vai permanecer em 1, porque ninguém vai mandar ele para 0. Né? Ok, a lógica do superior é isso aqui. Não tem mais nada para fazer. Só isso? Tá? Oi? Só isso tudo? Só isso tudo. Não, aqui não tem nada, né? Basicamente, eu criei uma entrada analógica e joguei isso para dentro de um datablock. Ok? Então, no superior não tem mais nada a ser feito. Tá? Eu estou gravando, tá, gente? Bom, vamos para o reservatório inferior. Vamos criar nossas variáveis, não é isso? Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho os clocks, já foram criados, né? Botão liga, % e... Opa! 0.0 desliga 0.1. O que mais? Eu tenho uma bomba, que é uma saída, não é isso? 0.0. Aqui eu vou criar as minhas constantes. Olha lá, eu não preciso criar uma variável de nível alto e nível 7 pontos de nível alto, 7 pontos de nível baixo. SP nível baixo, vai ser um inteiro, exatamente. Muito bem. Porcento M. Posso pegar aqui 10. MW, desculpa. Que é um inteiro, né? SP nível alto. Ok? MW 12. E aí vou criar init SP nível baixo. Essa variável vai ser do tipo inteiro. E o valor dela eu vou botar como 20, o valor inicial. Professor, o que é init? Eu chamei init de inicialização. Uma variável de inicialização. Um valor, ou constante também. Pode ser uma constante. Aí dá isso é só você que quis colocar, né? O nome você que dá a variável. Init SP nível alto. Eu vou botar de 80. Lembra que se o cara colocar os 7 pontos do nível baixo menor ou igual ao nível alto, eu preciso jogar uma constante nela. Eu poderia simplesmente atribuir, fazer um move de um 20 e um de 80? Poderia, entendeu? Eu usava um move com os valores 20 e 80 e ia dar no mesmo. Eu só mostrei aqui a utilização da variável constante, entendeu? Só para a gente aprender a usar constante. Bom, vamos para a nossa lógica. Cadê a lógica? Ok. Como é que a gente constrói a lógica? Pela saída, não é isso? Então a nossa saída vai ser quem? Eu não preciso usar conversão aqui, né? Porque eu já vou receber a variável convertida, né? Eu já usei a conversão lá no reservatório superior. Então aqui no inferior ela já está convertida. Bom, próxima condição, ligar, não é isso? Quem é que liga? Não liga. Quando o quê? Quando o nível for menor ou igual ao 7 pontos de nível Baixo. Então, quando o nível... Cadê nível? SP. Não. É porque o nível está dentro do datablock, né? Lembra que o nível vai ser o elemento 0? Não é isso? Lembra que o nível lá eu joguei no elemento 0 e o botão de forçar a gente jogou no 1. Então, enquanto ele for menor do que o quê? Que o set point nível baixo. Cadê nível baixo? Aqui. SP nível baixo. A gente vai fazer o selo. Não é isso? Com a própria bomba.
E qual é a condição desliga dele? Quando for maior que o 7 pontos. Quando ele for maior que o set point. Então ele vai permanecer ligado enquanto ele for menor do que o set point de nível alto. Então eu vou copiar esse cara para cá. Então, enquanto o nível, que é o elemento 0, for menor ou igual ao set point nível alto, ele permanece ligado. Não é isso? Beleza. Lembra que tinha um botão de forçar lá em cima? Né? Quando é que esse botão vai forçar? Ele vai ficar em paralelo com a condição do nível baixo. Então, eu vou ter que colocar essa variável aqui, ó. Se a minha... agora é o elemento 1, né? Isso, agora seria 1. Agora é o elemento 1, que é o botão. Se o elemento 1 for igual a 1, eu forço o acionamento. Você poderia colocar apenas uma chave normal? Porque é uma variável do tipo inteiro. Por isso que eu não usei contato aberto aqui, porque é uma variável do tipo inteiro e não booleana. Certo? Então isso aqui é a lógica, né? A gente fez uma condição lá que se o set point do nível, né? Se o SP nível baixo for menor ou igual ao set point do nível alto, não é isso? Eu tenho que copiar as nossas constantes, não é isso? Cadê a constante? Moving. Eu tenho que usar as nossas constantes. Eu vou mover o que aqui? Se o set point do nível baixo for menor ou igual ao set point do nível alto, eu vou mover o que? Eu vou mover init nível baixo para set point nível baixo, porque significa que eu perdi os valores, ou estão iguais, ou está invertido. Eu vou mover o baixo e vou mover também o alto. O init do alto para o set point do nível alto. Então, vou inicializar as duas variáveis. Entendido? Agora, nesse eu poderia colocar apenas o número 20? Poderia, se não quisesse usar uma constante, né? Poderia botar o valor, atribuir direto, não teria problema nenhum. Tá? Vamos lá, agora eu preciso fazer o comando de get. Não é isso? Então vamos lá, para o comando de get. Communication. Comando aqui, ó, S7, comunicação S7, eu tenho o put e o get. Olha lá, o get. Ler dados a partir de uma CPU remota. Sai. E o put escreve dados em uma CPU remota. Tá? Então aqui, como eu estou na CPU inferior, no PLC inferior, eu vou ler dados. Eu vou usar um get. Ele vai criar o bloco. Então eu vou ler dados a partir do PLC remoto, que no caso é o superior, né? Bom, beleza. Eu vou clicar aqui, ó, iniciar a configuração. Vai. Inicia. Não, eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar o pulso, né, para ele ficar lendo, sei lá, 2 vezes por segundo, 3 vezes por segundo, não importa. Porque esse comando aqui fica mais fácil fazer, usando o bloco de configuração aqui. Que ele não quer abrir.
compila, ele vai dar erro na compilação, porque tem um erro nesse cara. Sei lá, ele não quis ir por bem, foi por mal, né? Ele foi pela propriedade, ele não quis ir lá para aquela maletinha, deveria ir, tá? Por aqui, ele deveria ir. Não foi, botão direito do mouse, propriedades, tá? Aí eu vou abrir a janela de configuração do comando get. Então, meu PLC inferior é o PLC local, onde eu tenho um comando get. E o PLC superior é a CPU, de onde eu vou ler. Observe que ele já puxou tudo. Tá vendo? Ele já puxou toda a parametrização, porque os caras já estão configurados, né? Os PLCs já foram configurados. E aí eu vou fazer os comandos, configurar de onde eu quero ler e escrever. Tá? Bom, read area. O que é isso daqui? É de onde eu vou ler e aonde eu vou armazenar. Tá? Então, aqui é o dado do PLC mestre ou escravo? Desculpa, do superior ou inferior? Aqui vai ser o dado do superior, é de onde eu vou ler. No caso é o escravo. Tá? Bom, eu vou usar aqui o comando, é o DB o quê? O superior foi o DB2, não é isso? Então, %db2.dbx 0.0 tamanho 2 do tipo inteiro. Então aqui eu estou dizendo de onde eu vou ler. Eu vou ler do DB2, porque no superior, que é a área de onde eu vou ler, é o DB2. E no inferior é o DB o quê? DB1. Eu botei justamente, lembra que eu botei manual lá diferente? Justamente para a gente entender, poderia ser o mesmo DB, poderia, porque são áreas de memória diferentes, são PLCs diferentes, até poderia ser tudo 1, tudo 2, não tem problema. Eu só coloquei diferente justamente para a gente entender. Ponto DBX 0.0, tamanho 2 do tipo inteiro. Inteiro. Ok. Oxe, deu erro por quê? Oi? Vamos compilar? Oi? Não é um, não. DB1 e DB2. Ele não está aceitando eu ler direto do... Oi? Direto do datablock. Eu vou ter que jogar o conteúdo de um datablock para uma variável de nível, por exemplo. Né? Vou usar um move, exatamente. Vou vir aqui, ó, no inferior, meus tags, nível, inteiro, MW14. Aí vou voltar aqui na minha lógica. Tem mais erro pelo que eu estou vendo aqui, ó. E vou ter que fazer um move. Eu vou mover o quê? Cadê move? Eu vou mover do meu DB para o nível que você criou agora. DB1 elemento 0 para nível. E aqui eu vou usar
Básico, não dá nenhuma diferença. Iria mudar só a questão de um ciclo. Ele iria alterar o valor e no ciclo seguinte ele já iria calcular. Isso é tão rápido, um ciclo da CPU é tão rápido que não faria diferença. Mas, se você quiser arrastar para cima, não tem problema, mas não seria perceptível, entendeu? Vamos compilar agora. Aqui da bloco ali de baixo também não, professor. Continua dando erro, né? Diminuiu. Na network. No selo tem o data block. No selo. O selo 2. Tem o do botão, professor. Nossa, bom. Verdade, ainda falta ele, né? Tem que fazer outro movimento pra ele. Douglas, esse celular agora aqui. Já disse. Bota o meu pai e volta pro computador. Pode olhar no chão, filho. Olha o comparador. Se ele for igual a 1, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever... Tem que criar uma variável, né? Vamos criar... exatamente. Vou criar uma variável, botão... Força... Vai ser booleano? Vai ser booleano, né? Porcento M, o que aqui que está sobrando? Essa é a memória? 20.0, beleza? Qualquer coisa diferente aqui. Então, botão, força, e aqui embaixo eu vou mudar para... Aqui sim vai ser um contato. Botão, força. Oi? Ele não vai dar diferença aí no igual. Como assim? E aí ele não tá movendo pra nada. Ele não vai dar nenhuma diferença. Não entendi a pergunta. Você não poderia mover ele direto pra booleano, não? Eu estou movendo para booleano. Eu poderia dar um move. Não, porque essa variável é inteira e aqui é booleano. Não posso mover um inteiro com booleano. Vai fazer a conversão. Poderia fazer conversão. Aí usar um comando de conversão, também pode. Tem uns comandos de conversões aqui. Tá? Então seria só usar comandos de conversão, também poderia. Certo? Vamos compilar? Tá. Seguinte. Oi? Aqui no atributo do bloco, eu preciso desabilitar o acesso otimizado ao bloco. Vou desabilitar nesse e no outro, no PLC superior também. Desabilitar. Vamos compilar. Aqui passou. No superior passou e no inferior agora passou. Beleza? Passou nos dois? Joia? Bom, aqui já está configurado a nossa rede, bloco, deixa eu só dar uma revisada. Movi para nível 1, ele força. Se ele não for igual a 1, ele vai jogar em 0. Aqui está a nossa lógica de comparador. Aciona a bomba. Aqui é para a gente reiniciar as variáveis, né? Ali, aquele erro ali, ó. Embaixo. Aqui não tem erro. Agora ele foi. Foi.
Então, tem alguma coisa estranha aqui. Não é porque ele tá na mesma coisa, não? 2 embaixo, 2 em cima ali? Não era pra ser um também? E a gente usou um de baixo. A gente mudou pra manual e colocou 2 em cima e 1 embaixo. Então, é porque no inferior é o DB1 e no superior é o DB2. Então aqui eu estou especificando a área da CPU parceira que será lida. Então a CPU parceira é o DB2. A CPU, aqui eu especifico a área na CPU local no qual os dados aonde eu vou ler, né? Para onde eu vou jogar esse valor. Vai ser no DB1. Isso aqui? Comprimento 2, porque meu bloco tem 2 elementos. É um array de 0 a 1, então eu tenho 2 elementos no bloco. E o estranho é que ele não está dando erro aqui no bloco, mas está dando erro na network. Bom, deixa eu descarregar. Descarregou um de cada vez ou descarregou já os dois juntos? Boa pergunta. Se eu clicar no projeto, talvez eu consiga descarregar os dois de vez. Ixi, tem alguém com IP errado aí, né? Ele está piscando certo aí, tá, né? É o que tá com 101 mesmo, né? É 102. Pronto, eu vou descarregar. No final 1 vai virar 102. Opa, eu não iniciei ele, ó. Esqueci de iniciar a CPU. Vai iniciar? Tá piscando vermelho ali. Tá piscando vermelho. Tem alguma falha nela. Deixa eu descarregar a outra CPU. Provavelmente. É porque que tá, na verdade tá no, ele não tá conseguindo ler, né? Ele tem um comando lá de comunicação com outro PLC e não está havendo a comunicação. Por isso que ele está piscando vermelho. A comunicação não está ocorrendo. Ele habilitei, né, a comunicação e a internet nele. Os dois piscando vermelho. Então provavelmente a comunicação não está acontecendo. Oi? Acendeu o LED? Tá dando falso ou verdadeiro? É o clock. Ó, o clock está variando, então ele está usando o get. É porque tá na linha 0, pô. Muda lá. Então vamos lá. Quando você passar de 80, vocês já estão variando aí, né? A entrada analógica? Passa de 80 para ver se ele vai desligar. Oh, voltou para 0. Passa de 80 para ele desligar a bomba. Desligou. Então a comunicação funcionou. Tá? Beleza, pode deixar. Agora baixa um pouquinho de 80. Bota em 50 mais ou menos. 50%. Ok, já tá bom aí. Vamos pressionar o botão. Pressionou o botão, ele forçou o acionamento no outro PLC. Então, vocês observaram que a comunicação funcionou. A gente está variando o nível em um PLC e a lógica está sendo executada no outro. Tá? Agora, como a
Tá, é isso que eu vou dar uma olhadinha aqui agora. Aqui, se eu mudar para qualquer parceiro, para ele monitorar de qualquer parceiro, não de um cara específico. Agora ele parou de deixar. Parou, né? Parou. Só que o outro continua, né? Mesma coisa aqui no outro, ó. Propriedades. O outro é o 102? Pera aí, eu cliquei no cara certo? O inferior é o de lá, não é isso? Tá. Vou offline. E o superior já está em partner, né? Na verdade. Deixa eu ver se ele pega. Oi? Tá piscando? Então o problema dele pode ser outro. Deixa eu ver aqui. É o erro na porta mesmo. Ah, tá. Peraí, go offline. Eu já tinha mudado e não descarreguei, na verdade. Eu mudei, mas não descarreguei no outro PLC. Foi? Foi. Então na verdade o que aconteceu? Eu mudei a configuração aqui no principal, né, no mestre. Descarreguei só no mestre e não descarreguei no escravo. Então, só um recebeu a configuração e o outro não, né? Por isso que deu falha. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Um bocado, mas deixa a gente